Esse é o nosso quarto vídeo da série Vida na Terra ou Terra na Vida. E no terceiro vídeo eu encerrei dizendo que já está marcado inclusive o Dia Nacional da Localização no Brasil, dia 21 de junho. E questionei que devemos voltar a viver a vida de maneira desconectada e doentia ou recriar novos vínculos afetivos com cada um e com a Terra. E nós tratávamos da questão da localização. Que tal agora se a gente começar a pensar um pouco em como realmente funciona a vida na Terra? E como funciona a vida no planeta Terra? Como este superorganismo que é a Terra funciona. Bem, por 4 bilhões e meio mais ou menos de anos, a Terra se auto-organiza, se auto-regenera, para oferecer as melhores condições para que a vida possa ocorrer. E isso se dá em equilíbrio dinâmico. Equilíbrio é morte. Equilibrar, portanto, equilíbrio dinâmico, porque tudo está em constante mudança. Como se você estivesse numa prancha, numa onda, né? Muda tudo o tempo todo e você se equilibrando o tempo todo. Isso é equilíbrio dinâmico, nas várias facetas que se faz a vida. Porque a dinâmica da vida e convivência humana ou fortalece a saúde da Terra ou nos encaminha à extinção. Ou você fortalece saúde e vida, ou você fortalece doença e morte. Portanto, como funciona o planeta Terra? Qual sua dinâmica de vida? E foi há pouco, foi mais ou menos foi na década de 30 que se entendeu melhor a era do gelo e as consequências. Foi em 1970 que nós entendemos melhor sobre as placas tectônicas. Precisamos, sem dúvida, regenerar a natureza nos locais onde já a maltratamos e destruímos por demais. Vou lembrar vocês, a evolução não é deixar o tempo passar e tudo se resolve. A evolução significa constantemente tornar mais diversificado e complexo. Mas a competição, a cultura de consumo, pasteuriza tudo, como já falamos. Ela retira a diversificação. A Terra tem êxito em se adaptar, em evoluir. Tem tido em 4 bilhões e meio de anos. Gente, o Sol já se tornou 30% mais quente. E a Terra não. O Sol já se tornou 30% mais quente. E o planeta Terra não. Olha só que demonstração de auto-organização, de busca de equilíbrio dinâmico constante. Os 2 primeiros bilhões de anos na Terra só se gerou bactérias. 2 bilhões, só bactérias. Faz 600 milhões de anos que surgiram os primeiros animais. E eles foram para a vida e se mantiveram, ou para a água, e se mantiveram lá por muito tempo. A vida das bactérias foram para a água aqui no planeta Terra. É por causa da massa termal que tem na água, que esfria e esquenta sem pressa e oportuniza a evolução das espécies. Preste atenção. Entende a importância da vegetação. A vegetação faz o mesmo que os oceanos fizeram sozinhos lá atrás, com sua massa termal. A vegetação mantém a umidade, a água no ar. E isto traz resistência para esfriar ou esquentar facilmente, abruptamente. Senão morreríamos com frio ou com calor em excesso. É ela que regula a temperatura. E é o nosso comportamento humano que tem resultado em ameaças à vida no planeta. Porque a gente destrói diretamente a natureza. Daí vem o efeito estufa e todos os desequilíbrios. Daí eles descambam para a nossa vida. Da vida não humana para a vida humana.
A gente precisa de uma nova ética do comportamento humano e que nos seja comum a todos. Ou a extinção não será só de uma ou outra espécie animal, como já ocorreu com tantos, ou de plantas, mas da nossa própria, inclusive. Essa megalomania, o excesso está em tudo do nosso comportamento destruidor. A gente não consegue mais viver com a pergunta central já dita no outro vídeo: o quanto é o bastante? As Forças Armadas têm um poder de destruir 11 vezes a Terra. 11 vezes? Para que isso, gente? Para que essa indústria bélica com esse poderio? Não tem 11 terras. Atento, portanto, que viria dos oceanos novamente o regenerar da vida na Terra. Portanto, o homem todo-poderoso nada pode. Ele não controla nada da vida, nada da dinâmica na vida nesse planeta. É a natureza que gera e promove vida. E o comportamento humano precisa ser centrado, pautado, valorizado, medido, celebrado pela linguagem da natureza. Os físicos contemporâneos dizem que a gente tem mais ou menos aí uns 5 bilhões de anos de vida na Terra, até que o Sol se super esquenta e frita tudo por aqui. Temos um tempinho, não temos? 5 bilhões de vida na Terra. A gente não sabe se de humanos. Há 65 milhões de anos se encerra a vida dos dinossauros. E como é que foi isso? Qual foi a causa? Um meteoro caiu no oceano e gerou uma nuvem negra durante cerca de 40 anos. Durante cerca de 40 anos essa nuvem negra esfriou a Terra. E aí surgiu as condições para outros tipos de vida na Terra. Há 10 milhões de anos, os hominídeos surgem. Há 7,5 milhões de anos, começam a se diferenciar e evoluir dos chimpanzés. Morfologicamente se percebe essa mudança. Começamos a comer mais raízes que frutas, acumular mais energia, e o estômago e o intestino são reduzidos para que sobre para o cérebro cerca de 85% dessa energia acumulada. Isso é evoluir. Mas precisamos de condições. Saímos da alimentação majoritária de frutas, fomos para os tubérculos, as raízes, para concentrar energia. Diminui o estômago, intestino, energia sobra para o cérebro. As comidas não frias são necessárias. Aí a gente aprende a fazer o fogo. O fogo foi a descoberta do homem mais importante até hoje. Aí a carne assada nos fornece uma dieta fortalecida em proteínas extras e o cérebro passa a se desenvolver mais e mais. Olha aí, condição gera resultado. Não é focar em resultado. É em condição, é no presente, é no agora. Vocês sabiam que os hormônios humanos simplesmente não agem bem se a gente não se sente bem? Por isso daí a importância da gente pensar elevado. Já estou falando em ser integral. Não importa para a sua saúde se você tem razão, se está certo. E sim, se você se sente bem. É uma mudança super importante. Não importa para a sua saúde se você está certo. E essa busca de controle te mata. A gente não tem controle de nada que é vivo. Mas se você se sente bem, seus hormônios funcionam bem. Manter a leveza se inicia no pensamento, sem busca de certeza e controle. A competição é a previsibilidade, é o controle e pensar no futuro. Planejamento estratégico pautado pelo resultado que está no futuro. Percebem? Manter a leveza se inicia no pensamento,
sem busca de certeza e controles, a respiração funcionando, estando no presente, se sente em unidade com tudo que é vivo, se sente paz e se contribui naturalmente, diretamente, pela cooperação para o bem comum. Seja verdadeiro, seja espontâneo, autêntico, para viver com pensamentos leves e a favor de sua própria saúde. Isso também ajuda diretamente a sentir empatia e a agir com compaixão. Aqui já estamos agindo pela convivência saudável e amorosa. Sem o cuidar de si, não há como contribuir no cuidado com o outro. Mas e para que se importar com isso? Porque sem empatia e sem compaixão, não exercemos o fortalecimento cultural, um ambiente sadio para trocarmos experiências e criarmos maneiras de evoluirmos, pois separados exerceremos menos atividade cerebral, menos se sentir bem e ficaremos muito mais frágeis até sermos extintos. Humanos precisam sentir afeto, carinho, que pertencem a grupos, amar e que são amados. Há 250 mil anos, grandes mudanças morfológicas. Há 100 mil anos, somos Homo sapiens sapiens. Há 75 mil anos, mais uma vez a natureza age. Não agora com a poeira fria, mas uma explosão gigantesca em Sumatra, lá na Indonésia. Na cidade de Toba, um vulcão entra em erupção, causa mudança climática, outro resfriamento repentino e a temperatura média da Terra muda. Cinzas são jogadas a 3.100 quilômetros do vulcão. São cerca de 1.800 anos de resfriamento. Foram 2.800 quilômetros cúbicos de magma expelidos. Essa caldera, ela tem 35 por 100 quilômetros de dimensão, largura e comprimento, e até 1.700 metros de altura. Foram 2 semanas de erupção. É a Terra se auto-organizando para que possa evoluir. O que será que hoje vivemos com a pandemia? Punição ou auto-organização? A partir do que fizemos com ela, para que possamos evoluir. Restaram poucos milhares de homens na Terra naquela época. Mas há 10 mil anos voltamos a caminhar para longe e mais longe, domesticar animais e plantas, formando núcleos maiores de convivência. Olha só, foi tudo necessário para que a gente pudesse melhor andar na Terra, se organizar, criar núcleos de convivência, para que fôssemos menos nômades. Isso é evoluir. Isso é evoluir. Estamos falando de vida agora, como ela funciona.